Manchester United de olho em Antony num negócio que pode chegar a 300 milhões de reais. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto por que essa notícia é tão importante para o São Paulo. Bora falar também sobre o zagueiro Felipe, alvo de Corinthians, Flamengo, Botafogo e com uma decisão tomada sobre sua próxima temporada. Bora repercutir a entrevista de Marcos Braz, tocando em vários assuntos importantes do mundo rubro-negro. Falo também do Galo, o Atlético Mineiro mais próximo de alcançar aquela meta de 140 milhões de reais em receitas com transferências de atletas. Para fechar, tudo sobre o Corinthians com um time repletamente jovem no confronto da Copa do Brasil. Tem o Santos que conseguiu uma decisão importante na esfera judicial. E as últimas do mercado você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, dono desse canal no YouTube com quase 1.200.000 inscritos. Você podia dar essa força também, né? Se ainda não é inscrito, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações. Assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Por falar em live, a nossa começa nessa terça-feira por volta das 7h30 da noite. Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. Nessa terça-feira tem jogo da Copa do Brasil para você apostar, na quarta também, mas separei um jogo muito legal, o melhor do Campeonato Brasileiro nesse primeiro recorte. Flamengo e Palmeiras com todos os ingressos esgotados. Vitória do Flamengo pagando R$ 2,05. O empate paga R$ 3,66 e a vitória do Palmeiras no Maracanã pagando R$ 3,90. Se interessou, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que 61.154 ingressos, toda a carga disponível para o confronto entre Flamengo e Palmeiras está esgotada. A gente deve ter 70 mil pessoas no estádio porque ainda restam camarotes e cadeiras. Esses ingressos não são vendidos de forma aberta para o público. De qualquer maneira, com 61.154, já temos o novo recorde do Campeonato Brasileiro de 2022. Bora falar agora sobre os novos reforços do Cruzeiro, todos já com número inscrito e protocolados no BID. A única exceção é Rafael Silva, que ainda espera pela documentação para poder ter condição de jogo. Os demais ficaram com os seguintes números: Gabriel Mesquita com a 27, o Zé Ivaldo com a 5, o Leonardo Paes com a 7, o Jajá com a 18 e o Luvanor com a camisa 90. Bora contar também que o Botafogo relacionou Tietê, Lucas Hernandes e Gustavo Sauer para o jogo contra o Ceilândia nesse meio de semana, na estreia do Botafogo nessa fase da Copa do Brasil. Estamos na terceira fase. Jogadores todos contratados, ainda não estrearam. Vai caber ao Luiz Castro decidir se a estreia acontece agora ou no Campeonato Brasileiro. Quero falar também sobre o Vasco, que assinou o primeiro contrato profissional com o zagueiro Luiz Felipe, garoto de só 16 anos de idade e tratado como uma grande joia. Ele atua no time sub-17, passa a ter contrato até 2025 e multa rescisória de 40 milhões de euros. Tá no clube desde 2018. Você conhece o Luiz Felipe? Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dele, beleza? Bora contar agora sobre o Santos com uma notícia importante na esfera judicial. O Santos conseguiu da justiça que nos próximos 60 dias o clube não tenha qualquer punição por conta de dívidas. Estão suspensas todas as execuções cíveis movidas contra o Santos. Só para citar um exemplo claro, no mês de março, o Grupo Dias entrou na justiça e conseguiu a penhora de 15 milhões e 600 mil reais, porque o Santos havia vendido lá atrás o André pro Dinamo de Kiev, havia prometido um parcelamento para devolver esse dinheiro e não conseguiu cumprir com aquilo que foi combinado. A Dias foi na justiça e conseguiu a penhora de 15 milhões e 600 mil. Qualquer tipo de penhora nos próximos 2 meses está suspensa, mas, porém, contudo e todavia, o Santos vai precisar apresentar nesse período de 2 meses um plano para que possa resolver todas essas questões. A notícia foi comemorada pelo presidente Andrés Rueda, que se referiu ao assunto da seguinte maneira, abre aspas: essa decisão é uma grande e importante vitória do Santos, fora das 4 linhas, para seguirmos em direção ao equacionamento e saneamento das nossas muitas dívidas que remontam a antigas gestões.
Bora falar agora sobre o Corinthians. Vitor Pereira decidiu usar e abusar dos reservas e dos meninos no confronto do Corinthians contra a Portuguesa do Rio, marcado para essa quarta-feira, Copa do Brasil, jogo em Londrina. Aí você deve estar pensando, Nicola, jogo de um time do Rio, jogo de um time de São Paulo em Londrina. A Portuguesa decidiu vender seu mando de campo para a cidade ao norte do estado do Paraná, com muita concentração de torcedores do Corinthians. A expectativa é de casa cheia, com o Corinthians jogando num campo não conhecido, mas com lotação total de torcedores alvinegros. Dos 25 atletas relacionados, 16 são formados nas categorias de base. E o Vitor Pereira poupou todos aqueles mais conhecidos. Não estarão Paulinho, Renato Augusto, William, Roger Guedes, entre outros. O Maicon, por exemplo, também ficou de fora. Dessa maneira, a gente deve ter um time extremamente alternativo para o confronto contra a Portuguesa. Acho, e é minha opinião, meio arriscado. Acho que não precisava abrir mão de tantos bons jogadores e conhecidos. Como é que será que a garotada vai se sair? De qualquer forma, estou curioso para ver o Robert Renan, zagueiro de 18 anos de idade das categorias de base, titular da seleção em vários amistosos e jogos das categorias. Ele vai ter a primeira oportunidade como titular e vai começar jogando. Atleta com enorme futuro, super badalado inclusive por clubes do exterior, vai ter a tão aguardada oportunidade no time principal. Outras novidades para esse confronto: Wesley, Bidon e Maná, jogadores das categorias de base que quase não tiveram espaço no time principal, também estão nessa lista de 25 relacionados. E você? O que você achou da decisão do Vitor Pereira? Tá certo? Precisa poupar mesmo os mais veteranos, os mais experientes? Com a lembrança de que no sábado o Corinthians enfrenta o Palmeiras no Brasileiro e na terça-feira tem Boca Juniors na Libertadores da América. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que está cada vez mais perto de bater a meta de 140 milhões de reais em receitas com vendas de atletas. Essa meta foi estabelecida pelo próprio clube e está no orçamento do Galo para 2022. Com a transferência do Dylan Borreiro para o New England Revolution, outro dia eu falei New England Patriots, não, New England Revolution dos Estados Unidos, negócio fechado por 20 milhões de reais, o Galo já tem 115 milhões e 300 mil reais de transferências de atletas. Faltam cerca de 25 milhões de reais, 26 milhões arredondando para que esse negócio, para que essa meta seja batida. Quero passar para vocês os valores. Dylan Borreiro já contei 20 milhões de reais, Júnior Alonso 46 milhões de reais, o Savinho 36 milhões de reais. É bom contar que essas vendas foram feitas em euro e parte dessa grana foi reduzida na comparação com o real no momento em que o negócio foi feito, porque o real está se valorizando em relação ao dólar e ao euro, tá? Seguindo por aqui, o Savinho foi vendido ao Grupo City por 36 milhões de reais, o Marquinhos foi para o Ferencváros por 10 milhões de reais, outros 3 atletas por empréstimo. O Natan para o Fluminense 1 milhão de reais, o Alan Franco para o Charlotte FC por 800 mil reais, além do Johan, negociado com o Red Bull Bragantino também por empréstimo 500 mil reais. É o Galo conseguindo se virar com suas contas, fazendo economia, guardando dinheiro. Muito bom trabalho de Rodrigo Caetano e dos 4Rs que estão profissionalizando o sistema no Galo. Quero falar agora sobre o Flamengo. Marcos Braz resolveu aparecer e deu uma entrevista longa ao Sport TV na tarde dessa terça-feira. Tocou em vários aspectos e assuntos. Por exemplo, foi perguntado a respeito de reforços e admitiu que havia prometido ao Paulo Souza uma série de jogadores. Alguns já foram contratados, outros ficarão para metade do ano. Paulo Souza tem batido muito na tecla internamente de que quer um volante. E a tendência é que ele ganhe 2, até porque o Andréas Pereira não ficará. Marcos Braz foi perguntado sobre o Andréas, sobre as negociações com o Manchester City, Manchester United, e acabou saindo pela tangente. Não deu muitos detalhes sobre o que fazer, mas deixou no ar a possibilidade de não comprar o Andréas Pereira por 10 milhões e meio de euros. Ele também foi perguntado a respeito da avaliação do trabalho do Paulo Souza e pediu paciência aos torcedores rubro-negros. Ele entende que a avaliação só vai poder ser feita de forma mais concreta e boa no fim da temporada. Então ele pede uma paciência ao torcedor rubro-negro para que o Paulo Souza fique até dezembro. Você topa esperar? O que você acha? Bom, para fechar sobre o Flamengo e Marcos Braz, ele admitiu que o Flamengo está melhorando de forma paulatina, gradual e lenta pagamento ou reajuste de salários para a galera do staff do Flamengo, médicos, fisioterapeutas, esse pessoal que trabalha bem, mas tem salários muito abaixo do mercado. É bem verdade que também o Flamengo fez uma mudança grande em seu staff depois da saída do último treinador e da chegada do Paulo Souza.
com o Renato Gaúcho saíram vários funcionários e o Flamengo já começou a fazer uma reformulação a partir daquele momento, já passou a pagar melhor. E para fechar, queria contar para vocês que o Marcos Braz está convencido de que tem conseguido cumprir a sua agenda de compromissos no Flamengo, mesmo trabalhando ou atuando como vereador. Ele alega que não falta nunca, que está sempre presente e que quando precisa aparecer na Câmara dos Vereadores, ele acaba fazendo contato com as pessoas do Flamengo por meio das comunicações digitais. Você está contente com o trabalho do Marcos Braz? Qual a sua avaliação? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários, beleza? Bom, quero falar agora a respeito de Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid. Estou contando para vocês desde o fim do ano passado que o Corinthians, depois o Flamengo e agora o Botafogo têm a intenção de contratar o Felipe. Os 3 clubes de olho no fim do contrato do Felipe com o Atlético de Madrid. O vínculo se encerra agora no mês de junho. O Felipe vinha batendo na tecla de que só renovaria o contrato se o time espanhol oferecesse 2 anos de contrato. E o Atlético tinha dito que só ofereceria 1 ano. Foi aí que o Corinthians, o Flamengo e o Botafogo se animaram com a possibilidade de repatriá-lo, oferecendo um salário menor do que no Atlético, mas um contrato bem maior, para que ele pudesse ter segurança. Eu também ouvi de um dirigente do Corinthians que a esposa do Felipe gostaria de voltar ao Brasil para ficar mais próxima da família. Mas nessa terça-feira, o Bruno Andrade, jornalista do UOL, contou que o Felipe acabou por aceitar a oferta do Atlético de Madrid e nos próximos dias vai haver o anúncio da prorrogação desse contrato por mais uma temporada. Fui confirmar essa informação com uma pessoa próxima ao Felipe e a pessoa disse que deu um encaminhamento para que isso aconteça de fato. O Felipe acabou recuando, entende que vale mais a pena permanecer 1 ano mais na Europa para depois sim pensar na volta ao Brasil. Então esse sonho do corintiano, especialmente na diretoria do Corinthians, havia enorme expectativa em relação à volta do zagueiro. Essa volta vai precisar ser adiada em uma temporada. Zagueiro que, pelo que eu senti nos comentários no Twitter, não é tão bem avaliado no Atlético de Madrid, acabou perdendo um pouquinho de espaço e um pouquinho de moral. No Brasil certamente seria melhor tratado, mas o cara tá pensando obviamente na questão financeira, né? Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Antony, repercutindo uma informação que vem do The Sun. O jornal britânico assegura que o Manchester United está disposto a pagar 60 milhões de euros ou 300 milhões de reais para comprar o Antony na próxima janela de transferências. Por trás dessa informação tem outra importante. O Erik ten Hag, que é o técnico do Ajax, ou seja, o cara que trabalha com o Antony hoje, está de mudança para o Manchester United. Essa mudança vai acontecer assim que a temporada atual na Europa terminar no mês de junho. E aí seria natural que o Erik ten Hag indicasse jogadores com quem ele já trabalhou no Ajax. E a primeira indicação seria a do Antony. O grande problema é que o Ajax tem batido na tecla de que quer 80 milhões de euros para se desfazer de um de seus principais jogadores. De qualquer forma, o São Paulo monitora com muita atenção. O tricolor tem direito a 20% do lucro do Ajax. O que significa isso? Você pega e subtrai 16 milhões de euros da negociação final. 16 milhões foi quanto o Ajax pagou para tirá-lo do São Paulo. Então, se o valor de 60 milhões acabasse prevalecendo, você tira 16 milhões desses 60 milhões e pega 20% em cima da fatia que sobrou. Restariam ao São Paulo 8 milhões e 800 mil euros, ou 44 milhões de reais. É bastante dinheiro, que cairia como uma luva nos cofres são paulinos, bastante complicados há algum tempo. É importante contar que nesses 20% do lucro também estão incluídos os mecanismos de solidariedade. Um acordo entre o São Paulo e o Ajax prevê que todo o pacote esteja incluso nesses 20%. Acho um negócio bem interessante e se fosse São Paulino, torceria muito para que acontecesse a negociação. O São Paulo vai precisar bastante desse dinheiro. E você, curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê daqui a pouquinho a partir das 7h30 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!